Bom dia, meus amigos. Walker por aqui. Sábado, 14 de setembro de 2024. Passando por aqui para falar de política, claro. Às vezes não é, geralmente é. E hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo, que é o processo de cassação do mandato de Glauber Braga, conduzido pelo Conselho de Ética, que foi aprovado ontem, inclusive, e vai a plenário. Mas nós sabemos que é conduzido por Arthur Lira, não diretamente, né? Mas indiretamente. Todos nós sabemos, todo mundo que acompanha a política, sabe da força e do ímpeto de Glauber para defender as pautas sociais, a pauta dos trabalhadores, a pauta da esquerda, a pauta que interessa ao Brasil. E isso incomoda os poderosos. Quando ele confrontou Arthur Lira, ele começou a cair ficar sobre o alvo de Arthur Lira, que passou a persegui-lo. Assim como ele confrontou Sérgio Moro, confrontou Jair Bolsonaro, confrontou Eduardo Cunha, ele também confrontou Arthur Lira. E por isso ele é perseguido pelos líderes da direita, pelos poderosos da Câmara dos Deputados. Porque se o mandato do Glauber está sofrendo um processo de cassação tão acelerado, é porque ele é perseguido. Pois os atos praticados por Glauber Braga não são piores do que, muito pelo contrário, são menos graves do que os praticados por Carla Zambelli, por exemplo, que saiu de arma em punho ameaçando de atirar no militante na cidade de São Paulo. Por Nicolas Ferreira, crime claro de transfobia no púlpito da Câmara. Entre outros atos de outros deputados. Éder Mauro agredindo o militante a socos dentro do parlamento brasileiro. Então por que só estão querendo caçar o Glauber Braga? Porque ele incomoda a direita, porque ele incomoda Arthur Lira principalmente. E porque Arthur Lira colocou ele na mira para ser cassado. E isso a sociedade democrática, a esquerda, os trabalhadores têm que lutar contra. Tem que lutar para preservar o mandato de Glauber Braga, que vai a plenário ainda. Então eu me sinto também cassado, meu voto sendo cassado, porque eu fui eleitor, né? Eu votei no Glauber Braga para deputado federal, exatamente por causa da sua coragem, porque ele defende os interesses do Brasil, na luta pelo patrimônio brasileiro, contra a privatização da água, contra a privatização do petróleo, contra a privatização do patrimônio nacional, entrega do patrimônio nacional para empresas estrangeiras, corporações estrangeiras. Por isso, o Glauber Braga tem o seu mandato sendo perseguido o tempo todo. Por isso ele tem que ser defendido, o mandato de Glauber Braga. Ele diz que não vai atuar só pelo mandato, ele continua sendo um militante socialista. Mas o mandato é importantíssimo, a gente luta muito duro. É duro a conquista de um mandato popular. Não é fácil. Nós somos minoria na Câmara dos Deputados. Nós socialistas, nós da esquerda, nós progressistas, somos minoria. A Câmara é dominada pela direita. Até por isso mesmo que o processo dele está sendo acelerado. Dito isso, em defesa firme,
pelo mandato de Glauber Braga, eu quero fazer algumas ponderações ao Glauber. Mandato do Glauber, além de votar, eu já compareci várias vezes em reunião de apoio, manifestações de apoio, tanto na candidatura quanto depois de eleito, para apoiar o Glauber na sua luta. Mas eu não posso deixar de fazer umas considerações que eu acho importante para que os deputados se apercebam disso. O mandato, pela sua dificuldade de ser conquistada, tem que ter muito cuidado em ser preservado. Então o Glauber não pode cair nesse tipo de armadilha, nem ele, nenhum outro deputado, que é preparada exatamente para fazer com que ele perca o mandato. Aliás, seria a defesa que eu faria do Glauber, tá? E eu entendo que os atos praticados pelo Glauber, pelos quais ele está sendo julgado no Conselho de Ética e está na iminência de perder o mandato, ainda vai a plenário. Espero que o plenário tenha juízo em preservar o mandato de Glauber Braga. Difícil, tá? Mas tomara que tenha. Mas até ir ao STF em defesa do seu mandato, a defesa que eu iria é que o nexo causal dos atos não partiu de Glauber Braga, mas do militante do MBL que o persegue e o perseguia constantemente. Toda manifestação popular, todo ato que o Glauber estava, lá estava esse militante provocando ele. E ele perdeu o seu ato de vontade e reagiu a essa provocação quando ela chegou num limite insuportável. Foi o que aconteceu. Nessa linha de defesa que eu faria. Seria ter uma legítima defesa, mas a legítima defesa tem um problema, porque ela tem um limite para ser praticado. Você age em legítima defesa contra um ato injusto, uma agressão, até o limite de que essa agressão pare. Depois que ela para, você também tem que parar, porque senão você se torna um agressor e não está mais em legítima defesa. Tem esse problema. E ele levou o militante até fora da Câmara e do prédio, ali chutou os fundilhos do militante do MBL. Então eu defenderia que o nexo causal dos atos foram as agressões do militante, as provocações, as ofensas contínuas de vários dias seguidos, até chegar no limite de persegui-lo dentro do plenário da Câmara, dentro do prédio da Câmara dos Deputados. E aí ele não teve mais o controle emocional, se perdeu e atacou e reagiu ao militante da MBL. Essa é a defesa. Essa é seria a linha de defesa. O nexo causal, ou seja, a vontade, não era mais do Glauber. Ele estava perdido dentro da provocação. Ele perdeu a capacidade de análise quando os ataques justos e contínuos foram perpetrados pelo militante do MBL. Essa é a defesa. Por isso, o Glauber deveria, na minha opinião, deixar de dizer que eu repetiria isso. Não, tem que reconhecer que o papel do parlamentar é defender o seu mandato, defender as causas populares, e a assessoria está lá, assessoria, segurança, para proteger o deputado dessas pessoas que vão lá exatamente para provocar e agredir o deputado físico e moralmente, verbal. É o que o MBL estava fazendo, perseguindo o deputado, provocando, levando ao limite, até que ele perdesse a capacidade de raciocínio e reagisse como ele reagiu. Então não adianta, eu sei, a esquerda tem com capacidade de enfrentamento, sem medo, com muita coragem, com ação,
Mas isso é no parlamento, em outros atos, não saindo em embate de corpo com nenhum militante, nenhum indivíduo que quer ir lá provocar. Para isso tem assessoria, tem a segurança. Eu sei, a gente poderia ter agido igual na hora, mas o correto é quem está de fora é alertar. Olha, não adianta bancar o machão, durão. Quem tem que resolver isso é a assessoria e a segurança. O mandato é muito difícil ser conquistado e não pode ser perdido por manobras, estratégias e armadilhas provocadas pelos inimigos. Fazendo esse reparo, que eu acho importante os parlamentares de esquerda ter noção disso, utilizar as suas prerrogativas parlamentares para protegerem os seus mandatos. Um parlamentar pode convocar a Polícia Federal para proteger a sua própria vida, a sua incolumidade física. Tem o direito, porque é muito importante. Não é que o parlamentar ele é melhor do que ninguém, é que ele carrega no seu mandato toda uma vontade popular, e esse mandato precisa ser preservado, ele está inserido na pessoa do parlamentar, por isso o parlamentar precisa ser protegido o tempo todo, não ir para confronto físico, porque é isso que eles querem, para fazer com que ele perca o mandato. Feita essa ressalva, é importante dizer, olha, vamos defender o mandato de Glauber Braga. A gente precisa ter essa reação proporcional a essa injustiça que está acontecendo. O confronto com Arthur Lira, com qualquer outro deputado de direita lá, faz parte do embate. No parlamento tem que ter embate, vai ser duro e correto o Glauber Braga ser duro no confronto com esses deputados da direita, porque são ideias dissonantes e nós entendemos que as ideias do campo socialista é o melhor para a população brasileira, para a sociedade brasileira, porque trabalha com a ideia de justiça, de distribuição de renda, de melhor aproveitamento do patrimônio nacional, da solidariedade. Por isso nós entendemos que as ideias são melhores. E para defender essas ideias, às vezes os embates são duros. Nós não podemos permitir que o Lira utilize o seu cargo de presidente da Câmara para perseguir um deputado representante do campo popular. É isso aí, gente. Bom sábado e vamos à luta.